Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que o Espírito do Deus Altíssimo seja com todos vocês para abrir o entendimento, fazer com que o entendimento de cada um de vocês venha compreender perfeitamente a palavra de Deus, para que então você possa praticá-la e então possa colher os seus frutos. Porque pela obediência à palavra de Deus, nós somos obrigatoriamente abençoados. Pela desobediência à palavra de Deus, nós somos amaldiçoados. Então, quem decide ser abençoado ou não, somos nós. Deus abre a porta. Quem crê, entra. Quem não crê, fica do lado de fora. Quem decide é você. Essa é a palavra de Deus. Não tem esse negócio de mais, menos, menos. Não tem negociação com Deus. Não. É o seguinte: quem crê, entra. Quem não crê, fica do lado de fora. E depende de cada um de nós a bênção ou a maldição. O texto sagrado que nós escolhemos hoje, ele vem ao encontro de todos os que creem. Ele vem ao encontro contra todos os que creem, mas vai contra os que não creem. É um texto assim. É muito interessante, porque Deus é grande. E porque Ele é grande, Ele não faz coisas pequenas. Porque Ele é perfeito, Ele não faz nada imperfeito. Até a pandemia, coronavírus, Ele permite para provar cada um de nós. Se estamos na fé, se cremos mesmo nele, então seremos livres dessa maldição. Mas, se não crermos conforme deveríamos, então sofreremos as consequências. Tudo depende da fé, da crença. Veja só como Deus trata o ser humano, como Deus considera o ser humano. Por favor, presta muita atenção. É bom até aumentar o volume do seu receptor aí, para você não perder uma só de suas palavras. Vamos, por favor, ler o texto. Aí está. Deus fala assim: trazei todos. Trazei todos. Ele não fala, trazei apenas os crentes. Trazei apenas os que creem.
Não, todos. Ele se refere a todos. A mensagem, o recado é para todos. Todos os que respiram o oxigênio. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro era um local onde os sacerdotes guardavam todas as ofertas. Eram realmente uma casa de tesouro. Ali estavam todas as ofertas, todas as oferendas, ouro, prata, joias, dinheiro. Tudo era colocado na casa do tesouro, porque eram muitas as ofertas. Muitas as ofertas. Então, tinha que ser um local grande para abrigar, guardar, proteger tudo o que o povo trazia à casa do tesouro, que ficava junto da casa de Deus. Então ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto. Fazei prova de mim nisto. Eu fiz questão de colocar em letra maiúscula. Nisto quer dizer, ele fala para que nós façamos prova com ele nos dízimos, nas ofertas. Fazei prova nisto. Você lê o texto anterior, ele fala dízimos e ofertas. Aqui ele fala dízimos. Trazei todos os dízimos e fazei prova de mim nisto. Quer dizer, nos dízimos e nas ofertas. Diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Olha só o que Deus promete. Veja, você crê nisso? Porque ele está falando sobre as primícias, os primeiros frutos da renda, da colheita, do fruto do nosso trabalho, os primeiros frutos do nosso trabalho, os primeiros 10%. Trazei todos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim. Quer dizer, depois que você traz os dízimos à casa do tesouro, então você tem o direito de provar a Deus, porque Ele mesmo nos convida a isso. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Aí vem as consequências daqueles que creram para obedecer, aqueles que obedeceram, e por conta dessa obediência, ele promete: se eu não vos abrir as janelas dos céus, as janelas do céu, melhor dizendo, e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Quer dizer, uma bênção ilimitada. Essa é a promessa de Deus para os que são fiéis dizimistas. E ele diz lá no versículo 11 e 12, também concernentes aos que creem. Ele diz assim: e por vós, e por causa de vós, quer dizer, por causa de vocês que vão me provar, repreenderei o devorador. Devorador é aquele que consome o trabalho das nossas mãos. Como que o devorador age? Ele age nos vícios. Você ganha muito dinheiro, mas o seu bolso é como um bolso furado. Tudo que você põe ali vai para o ralo. Então, o dinheiro que você ganha pode ser muito, pode ser pouco, mas quando você não é fiel, dizimista, então esse dinheiro vai para o ralo. Você gasta com bebida, você gasta
com cigarro, com vícios, com drogas, você gasta com mulheres, você gasta nas noitadas, você gasta nas baladas, você gasta com conserto de carro, você gasta com remédios, com médicos, você gasta permanentemente, você está gastando todos os meses, você gasta rios de dinheiro e não sabe onde esse dinheiro foi. Não é só vocês, mas toda a nação. Ele fala toda a nação. Ele se refere a toda a nação. Então ele diz assim, por vossa causa, pela causa daqueles que me provarem, tiverem fé para provar a minha palavra, então eu vou determinar que o devorador não destrua os frutos da vossa terra, diz ele. A vossa vide, quer dizer, o trabalho das suas mãos, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante quando ele fala, quando ele se identifica como o Senhor dos Exércitos, é como o Senhor da batalha, é como o Senhor das guerras, é o invencível nas batalhas. Então ele é o Senhor invencível dos exércitos, exércitos de anjos, obviamente. Então ele garante o cumprimento da sua palavra. E diz mais, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, quer dizer, felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. 3 vezes Deus fala Senhor dos Exércitos, se identifica como Senhor dos Exércitos. Quer dizer, está fortalecendo a ideia de que a promessa dele se cumpre, porque ele é o Senhor dos Exércitos. Agora, há que se crer nessa palavra. Há que se crer não teoricamente, há que se obedecer essa palavra. Não importa se você é ou se você não é da Igreja Universal do Reino de Deus, mas se você crê em Deus, você tem a obrigação de ser fiel nos seus dízimos para com a igreja que você pertence. Você tem uma denominação, você crê na palavra de Deus, então você tem a obrigação de ser fiel a Deus nos dízimos onde você está. Mas você fica absolutamente livre, porque onde houver a casa de Deus, onde a palavra de Deus estiver sendo pregada, ensinada, orientando as pessoas, você pode dar à vontade os seus dízimos e ofertas, fazer à vontade seus votos, suas provas com Deus, e Ele promete derramar bênçãos ilimitadas, e promete que o devorador não vai tocar no nosso trabalho, no fruto do nosso trabalho. E todas as pessoas vão ver que nós somos felizes. Por quê? Porque nós seremos uma terra deleitosa, seremos uma terra deleitosa do Senhor, para aqueles que creem. É óbvio, quem não crê, fica do lado de fora. Quem crê, entra, vai, pratica, obedece a palavra dele. Você é quem decide o seu futuro. Você é quem decide o seu futuro. Não interessa se você é pobre ou rico, se você é uma pessoa com sorte ou sem sorte. Não importa qual seja a sua situação social. Deus quer, e Ele faz questão, de todas as pessoas, todas as nações devem ser fiéis nos seus dízimos e ofertas, para que sejam felizes. Essa é a palavra de Deus para os que têm juízo. E você sabe, quem tem juízo, obedece. Então vamos ver o testemunho da Regina, que fala forte a respeito do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Você vai ver agora o que o Senhor dos Exércitos fez na vida da Regina. Por favor, vamos assisti-la. Quem tem depressão, a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não tem o controle da nossa mente. E muitas pessoas
chamou a gente de louca, mas não é uma loucura. E a gente quer gritar para a pessoa que a gente não tá louca. A minha depressão começou na minha infância, né? Minha mãe era uma pessoa doente, né? Uma mulher doente. Desde que eu me conhecia por gente, eu via minha mãe ir para o hospital, ficar internada e eu ter que ficar lá sozinha. Então imagina, eu dentro de casa, onde eu tinha que ter minha proteção, eu não tinha essa proteção. Uma pessoa da família, ela mexeu comigo, né? Eu sofri um abuso não consumado, passava a mão em mim, né? E eu me sentia muito desconfortável com aquilo. Eu começava a chorar, eu tremia. Então eu carreguei essa marca dentro de mim. E eu não via a hora de sair daquela família. Eu queria namorar, para casar, para sair daquela família, porque era uma angústia profunda. Toda noite que eu ia dormir, eu chorava. Aí conheci meu primeiro marido, né? E casei aos meus 17 anos. Ele era 13 anos mais velho que eu. E logo no primeiro ano de casamento vem as traições. Aí a depressão, o que aconteceu? Ela piorou. Vem o primeiro filho, o segundo filho. E as traições dele continuaram. E eu me divorciei dele. Após a minha separação, né, com o meu marido, uma colega de trabalho, que era minha chefe, me convidou para ir numa denominação a qual ela fazia parte, né? Que ela falou que lá ia ser bom para mim, ter uma ajuda espiritual. E eu comecei a frequentar essa igreja, né? Conheci uma outra pessoa e nós começamos a namorar. Namoramos por 3 anos, nos casamos e tivemos filhos também. Eu tenho mais 2 filhas. E os anos foram se passando, só que aquela mesma tristeza, aquela angústia, aquele vazio, ele me perseguia no meu segundo casamento. E aí, com isso, a depressão piorou. Aí eu já não consegui mais me levantar, eu não conseguia mais comer. O meu segundo marido foi embora de casa, porque quem tem depressão, a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não tem o controle da nossa mente. E muitas pessoas chamam a gente de louca, mas não é uma loucura. E a gente quer gritar para a pessoa que a gente não tá louca. Eu cheguei a falar pro pastor, um dia eu cheguei na igreja e falei: pastor, tira essa dor da minha alma. O senhor pode tirar a dor da minha alma? Com a minha filha mais velha me segurando pelo braço, cuidando de mim. E aí ele falou: eu não posso tirar essa dor. Você tem que tirar essa dor. Então você bate na porta de alguém, pede uma oração, pede para tirar a dor e a dor não sai. Que Deus é esse? Que não tem a resposta. E foi também onde eu decidi não ir mais na denominação que eu ia, né? Porque eu também não vi uma resposta. Aí, para não perder assim, a guarda dos meus filhos, né, eu fui procurar um psiquiatra. E tive atendimento, ele passou as medicações, eu tomava as medicações. Eram 2 medicações que eu tomava, era de manhã e à noite era para dormir, eu não conseguia dormir. Eu tinha perturbação noturna, né, tinha pesadelos e uma angústia por causa do suicídio, como eu tinha tentado suicídio, então a medicação noturna era mais forte, para eu não poder acordar e fazer alguma coisa errada contra a minha vida, né? E até mesmo meus filhos ficar em segurança. Chegou um tempo que durante uma semana que eu fiquei afastada do trabalho, fazendo tratamento, eu não comia, eu não bebia, eu não fazia as minhas necessidades fisiológicas, fiquei uma semana. Eu emagreci mais ou menos uns 25 quilos. Eu não tinha vontade de comer, eu queria morrer, eu queria fazer qualquer coisa para morrer. E nesse meio de eu ficar afastada e voltar para o trabalho, tinha uma pessoa no meu trabalho que ela levava uns jornais, né, para as pessoas lerem. E para mim ela não dava esse jornal, né, só que eu ia lá no lixo e pegava, e quando eu via era o jornal da Igreja Universal. Só que eu já tinha um preconceito, né, da Igreja Universal, devido às 2 outras denominações que eu tinha passado, que não fazia nada, né, não acontecia nada, mas mesmo assim eu pegava aquele jornal e começava a ler.
Até que eu vi um testemunho naquele jornal, né, que falava muito uma história que meu filho, um problema que meu filho estava passando. E eu agi da maneira que aquela mulher descreveu naquele jornal, eu fiz com meu filho. E eu fui. Quando eu cheguei lá, confesso que eu não olhei placa da igreja. Eu confesso que eu não olhei nada. Eu vi que tinha os bancos, porque eu não conhecia a Igreja Universal, nunca tinha ido. Eu não sabia como que era dentro. E eu fiz a mesma pergunta para o pastor, que eu tinha feito há anos atrás. Falei, pastor, eu sinto uma dor na minha alma, que se o Senhor tirar essa dor, eu não saio mais daqui. E ele começou a conversar comigo e ele me ensinou como tirar essa dor. Então, naquele momento que eu entrei ali na Igreja Universal, eu toquei nas vestes de Jesus. Para mim, ali não era o pastor. Era o próprio Deus me recebendo de braços abertos ali. Porque eu não tenho palavras para descrever como é que foi aquele dia. Assim. Mas imagine a depressão saindo, né? Muita gente pode achar assim, nossa, mas saiu na hora. E o pastor fez a oração pelos meus filhos, que eles estavam precisando. Conversou com a gente. Eu tô apresentando Jesus para a senhora. E é ele que vai curar a senhora, não sou eu. A senhora vai fazer as correntes. Então, naquele outro dia que eu fui para a igreja, eu já tomei um banho, já pus uma outra roupa. Porque eu cheguei na Igreja Universal de chinelo de dedo, de shorts, de camiseta. Eu não fui arrumada, não fui com o cabelo penteado. Eu fui do jeito que eu tava naquela cama. Então eu sei o que eu passei. E comecei a ler a palavra de Deus novamente, comecei a entender o que eu não entendia. Os obreiros me ajudavam, o próprio pastor me ajudava. Então eu mesmo cheguei numa reunião de libertação, que eu deixei meu remédio no altar. Eu falei, a partir de hoje eu não tomo mais esse remédio. Eu não tinha aquele vazio que eu tinha quando eu estava deprimida. Não era aquele vazio mais, aquilo tinha acabado. Mas eu ainda tinha assim um vazio que eu queria algo a mais, né? Eu buscava algo a mais. Eu pensava, é o Espírito Santo que está faltando dentro de mim. E aí na igreja, né? O pastor ele fez um propósito, né, da busca do Espírito Santo, e eu comecei a participar desse propósito. E esse propósito, assim, eu comecei a ler livros da igreja, né, o livro do Espírito Santo, livros diversos, né, que o pastor mesmo nos Passos de Jesus, e também comecei a ouvir a rádio. A hora que eu saio para ir trabalhar é o horário que está passando a palavra amiga do bispo, né? Então eu peguei e comecei a ouvir, todo dia eu ia ouvindo. E porque cada dia é uma palavra diferente, é um alimento, né? E aquela palavra, se a gente coloca em prática, ela vai dar frutos lá na frente. Então, por que buscar o Espírito Santo lendo um livro e ouvindo a palavra, né? Que no caso a palavra amiga do bispo, porque o mundo aí fora está cheio de vozes. E se você não se alimentar daquilo que é eterno, você vai se alimentar daquilo que é passageiro. Então eu tenho que saber quais são as armas da fé para eu poder lutar lá na frente. Então essa era a minha dedicação. A minha maneira de orar é conversar com Deus. Eu estava num ônibus e eu falei para Deus. Eu falei, olha meu Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Eu não sei se eu vou estar viva, se esse ônibus não vai colidir com um carro, ele não vai ultrapassar o farol vermelho e vai capotar. Mas se o Senhor hoje estiver disposto a me dar o teu Espírito, eu estou disposta a receber. E eu nunca tinha pedido isso para Deus. E eu me lembro que teve um engarrafamento nessa avenida, eu cheguei atrasada na reunião. Então aquela oração que eu fiz do ônibus, era para eu ter feito aquela oração. E eu subi no altar e eu comecei a falar com Deus. Falar com Deus quem era a Regina. Que eu era pecadora. Eu sabia das minhas dificuldades. Mas que a partir daquele momento, se Ele desse o Espírito dele, eu ia me fortalecer e eu ia mudar, ser uma pessoa melhor, né? Então naquele momento, eu lembro que eu abracei o meu corpo, eu mesma, e eu me sentia abraçada por Deus. E assim, dentro de mim, era uma alegria muito grande, era assim, um gozo, houve um choro, mas era uma alegria assim que eu queria falar para as pessoas.
Isso é muito glorioso, assim, para mim. Porque eu garanto que muitas pessoas ficam buscando respostas. Ah, mas por que isso, por que aquilo? E quando você conhece a Deus, quando você tem uma experiência com Deus, você tem o Espírito Santo, as suas perguntas, né, vão ser respondidas. Hoje eu tenho discernimento, né, sabedoria. Tem, né, os problemas vêm, mas eu sei resolver, eu consigo resolver. Eu peço a direção de Deus, né, do Espírito Santo, e as coisas são resolvidas, né. Eu administro a minha vida, né. Eu digo que hoje eu não tenho problema na realidade, né. Hoje eu sou avó, tenho netos adolescentes e eu sei que a minha filha hoje, ela fala, que bom, mãe, que você mudou, né? Depressão tem cura e eu sou prova disso. Foi na Igreja Universal que eu conheci a Deus. O Espírito Santo, ele é o ar que eu respiro. Se eu parar de respirar agora, eu vou morrer. Então, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou sobreviver. É minha vida. É a minha vida, o Espírito Santo. Responda essa pergunta. Para onde vai a sua alma? O Senhor Jesus disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. A grande realidade é que o ser humano se prepara para tudo, menos para a morte. Atente-se para a sua salvação e aproveite enquanto há chance, pois amanhã pode ser tarde demais. Participe nesta quarta-feira da Escola da Fé Inteligente, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Meu nome é Jaqueline Machado, eu tenho 29 anos e a minha infância foi uma infância muito conturbada, né? Por conta das brigas que havia entre minha mãe e meu padrasto. Quando numa dessas brigas, né, da minha mãe e do meu padrasto pegou uma faca pra matar minha mãe. E a minha mãe, com aquela situação, se trancou no banheiro comigo e com a minha irmã, né? E ela, tão nervosa, sem saber o que fazer, ela acabou pegando 1 litro de álcool, jogou no corpo e falou que ia tocar fogo nela e na gente. Então, assim, é uma coisa que me marca bastante. E eu ficava frustrada, porque eu achava que o motivo de toda aquela confusão era por minha causa. E aí eu peguei todos os comprimidos que tinha dentro de casa, juntei todos os comprimidos, tinha mais de 30, e eu tomei tudo de uma vez, né? E meu padrasto, vendo isso, ele ligou pra minha mãe e falou: olha, sua filha tá aqui, fazendo besteira. E aí minha mãe voltou pra casa, viu que eu tava passando mal, fui parar no hospital. E aí o médico diagnosticou que eu estava com anemia, falou que eu tava desnutrida, né? Tava sofrendo de muito estresse. E ele falou: olha, se por pouco a senhora não perde a sua filha. Eu não queria ficar em casa, então a oportunidade que eu tinha de ficar na rua, eu ficava. Então eu saía do trabalho, já vamos no barzinho, vamos no barzinho. Aí chegava de manhã em casa. E nessas idas ao barzinho, à balada, eu tava dançando e um rapaz veio e me abordou. Falou: você é bonita, dança bem, já pensou em ser passista de escola de samba? E aí ele me apresentou pra escola de samba, eu gostei da ideia e fiquei. Então o rapaz já deixou claro, falou: olha, então, assim, você tem que entrar num padrão. Não quero ver gordura. Então, assim, pra mim me encaixar naquele padrão, eu comecei a fazer o quê? Eu ia pra academia todos os dias. Aí eu comecei a me alimentar, assim, do básico do básico. E aí, não comia nada de besteira. E quando eu comia alguma besteira, eu ia lá e colocava pra fora. Porque eu pensava, não posso ficar gorda e não posso sair daquele padrão. Ali é minha vida, né? Aí eu conheci algumas pessoas que me apresentaram os anabolizantes, né? Pra ter resultados mais rápidos. E aí eu comecei a tomar anabolizante. Que nessas de tomar anabolizante, teve uma vez que eu fiquei muito mal. Fui parar no hospital. Quase perdi meu rim, sobrecarregada. E então, assim, eu dedicava a minha vida lá. Então eu saía do serviço e ia pra escola de samba. Eu me sentia poderosa, né? Porque eu chegava pro camarim, me trocava. Quando eu ia já lá pro
pro salão dançar e vinha já bastante gente querendo tirar foto. Então, assim, muito homem olhando, desejando. Então, assim, eu me senti empoderada. Então, eu falei, olha, tipo assim, o que eu não tinha, o que eu buscava, né? Eu comecei a ter dentro da escola de samba, né? Então, assim, o momento que eu tava ali era o meu momento de glória. Só que quando eu saía dali, era como se tivessem tirado a Jaqueline que eu tava vivendo e colocado outra, sabe? Tipo, eu já ia frustrada pra casa. Ai, vou ter que voltar pra casa. Comecei a receber muita proposta de prostituição. Era um dinheiro muito fácil. Eu pensava, vou ficar um mês pra ganhar R$1.000 onde eu trabalho, ou eu fico uma noite com um rapaz para ganhar R$1.000. Então, eu comecei a optar pelo lado da prostituição, né? Então, não me importava se eu saía com homem casado, se era solteiro, não importava a idade. Então, assim, eu acabei, na verdade, fazendo coisas, aceitando coisas e vivendo coisas que eu jamais achei que eu viveria, né? Então, eu vivia buscando felicidade nas pessoas e eu não achava. Então, a minha vida real era uma vida vazia, infeliz. Então eu só chorava, eu via muito vultos, eu não dormia de maneira nenhuma, eu tinha muita insônia. Então minha vida era dupla. Na escola de samba eu era uma, feliz, empoderada, e em casa eu era aquela filha rebelde, frustrada e depressiva. E nesse meio tempo, a minha irmã já estava vindo na igreja, né? E eu comecei a ver ela diferente, comecei a ver a minha irmã calma, a minha irmã, ela transparecia que ela tinha paz. E eu falei, o que tá acontecendo com ela, né? Fiquei curiosa. Aí eu pensei, olha, eu acho que eu vou lá com a minha irmã. E aí eu vim, né, pra reunião, e o que me chamou a atenção foi que o bispo falou pra mim que tinha mudança. Se você quisesse uma vida feliz, sem depender de ninguém, você conseguiria. Aí eu pensei, como? Ele falou, o Espírito Santo traz felicidade. Eu pensei, quem que é Espírito Santo? Então, essa palavra me chamou a atenção e eu comecei a frequentar as reuniões. Eu pensei, eu quero continuar na vida que eu estou, sem nada. Assim, tinha tudo de material, mas eu era vazia por dentro. Ou eu mudo de vida e eu tento uma nova vida, né? E aí eu vim numa reunião de domingo. E a palavra que veio de domingo foi muito forte. O bispo falou, não dá pra gente servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Não dá pra você conciliar os dois. E naquele momento eu tava desse jeito. E foi uma decisão. Depois que terminou a reunião, eu falei, eu vou me batizar. Aí eu fui, me batizei. E quando eu entrei no batistério, quando eu desci as águas, era como se realmente eu estivesse morrendo pro mundo. Porque quando eu subi, eu já não era mais eu. Mas eu sabia que não era só o batismo, porque eu também ouvia falar sobre o Espírito Santo. E o bispo falava que as pessoas que permaneciam na igreja, eram batizadas, mas não buscavam o Espírito Santo, não permaneciam na fé. Então, assim, tudo que eu pudesse buscar para ter o Espírito Santo, eu buscava. Estava em casa sozinha. E aí eu falei, eu vou assistir um filme. E aí eu comecei a assistir o Evangelho segundo João. E no momento do filme que Jesus fala, né? Recebam o Espírito Santo, era como se ele estivesse falando pra mim, receba o Espírito Santo. E eu senti aquilo, eu tive a certeza que ele tava falando pra mim. Porque assim, eu fiquei tão feliz na hora que eu levantei, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu não conseguia explicar. Aquele vazio que eu tinha sumiu, sabe? Era como se Deus tivesse posto a mão dentro de mim e tirado o vazio. Então a minha vontade era só de rir, eu tava rindo dentro de casa sozinha. E aí eu comecei a chorar e aí eu dobrei meu joelho e comecei a orar, comecei a agradecer a Deus, porque eu sabia que ali Ele tinha me dado o Espírito Santo. Nossa, foi o melhor dia da minha vida. A felicidade é incomparável. Eu tenho um marido, eu sou muito feliz com meu marido, mas o amor do meu marido e o amor do Espírito Santo não tem nem como comparar. O Espírito Santo, ele é a felicidade mesmo. Ele te dá paz. Nossa, eu fazia tanto tempo que eu buscava paz, eu acho que desde criança. Foi o Espírito Santo que me deu o amor próprio. Era como se eu fosse uma pessoa apagada e eu fiquei viva. Eu tava assim, morta, e Deus me deu de volta a vida. Numa das reuniões aqui na igreja, né, na terapia,
eu conheci o meu marido, casamos e com meu marido hoje, graças a Deus, eu sei o que é um casamento. Eu sei o que é amar e ser amada, né? A Igreja Universal é uma escola. Uma escola para mim e uma casa. Uma casa, porque foi aqui que eu aprendi, né, sobre o Espírito Santo. O meu maior presente, meu maior tesouro é o Espírito Santo. O que seria de mim sem o Espírito Santo? Nada, nada. Você aceitaria trabalhar o mês inteiro e no final sempre receber apenas metade do salário? Aceitaria dividir seu marido ou esposa com outros, mesmo você se doando 100% para esta pessoa? É óbvio que não. Mas é exatamente assim que muitos querem um relacionamento com Deus. Exigem muitas coisas, não aceitam menos do que tudo dele. Mas na hora de oferecerem a sua parte, fazem desta forma. Jamais se derramam por completo. É um pouco hoje, outro amanhã, mais para mim, menos para Deus. Até quando as pessoas vão esperar para descobrir que é impossível receber o Espírito Santo sem o sacrifício? Querem o selo de Deus, mas não querem abandonar o pecado. Não querem ir para o inferno, mas fazem a vontade do Senhor dele. Querem o nada me faltará do Salmo 23, mas não fazem do Senhor Jesus o seu pastor. A razão de tudo isso é porque estão apegadas a algo ou alguém. Quem deseja receber o Espírito Santo tem que beber o cálice da salvação. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Este cálice é Jesus dizendo: eu me entreguei 100% para ti. Você está disposto a se entregar totalmente para mim? O maior pecado que alguém pode cometer é rejeitá-lo, pois ali está a vida de Deus para nós. Não é justo receber tudo e dar apenas parte. Não é justo exigir mundos e fundos, mas oferecer apenas uma vida de práticas religiosas vazias. Enquanto uns vivem orando e cantando dentro de uma igreja e até hoje não foram batizados com o Espírito Santo, outros, com uma simples atitude, recebem o tudo de Deus. Senhor, vou doar aos pobres metade dos meus bens. E se roubar alguém, restituirei a pessoa 4 vezes mais. Hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Zaqueu não orou, não frequentava uma igreja, tampouco entoou louvores, mas deu ao Senhor Jesus o que ele mais queria: a vida. E recebeu o que de mais precioso o Altíssimo tem para o ser humano: a vida eterna.
Você está disposto a se casar com Deus? Então, beba do cálice da salvação. Meu nome é Roseli, eu tenho 42 anos, eu sou pedagoga. Eu não gostava da igreja, criticava muito. Eu via muitas reportagens das quais me fazia sentir raiva da igreja, raiva dos pastores, raiva do bispo. E aí eu vi uma reportagem passando sobre o Maracanã, onde estava tendo uma concentração de fé e via várias pessoas saindo com saco de dinheiro. Para mim, naquele momento, era saco de dinheiro. Eu falava, meu Deus, quantas pessoas passando fome. E esse bispo, esse Edir Macedo, né, nem chamava de bispo, chamava Edir Macedo, tirando dinheiro dos pobres, tirando dinheiro das pessoas. Então, a minha raiva aumentava cada vez mais. E eu comentava muito com as minhas amigas sobre isso, né? Que seriam pessoas que não eram pessoas cultas, né? Por isso que ele conseguia enganá-las. E o que eu pudesse fazer para poder impedir que aquela igreja continuasse aberta, eu ia fazer, porque o que eu queria é que aquela igreja, né, a Igreja Universal, fechasse. Eu era católica, né, então assim, eu fui criada, né, batizada na Igreja Católica, fiz primeira comunhão, fiz a crisma. Eles lá falavam de oferta, mas para mim era normal. Mas na Igreja Universal, para mim era coisa normal, a forma que eles pediam a oferta, né? Eu acreditava que era para o benefício dos pastores e do bispo, benefício da igreja, não benefício das pessoas, né? E aí, nesse período de todas essas reportagens, eu fiquei doente, surgiu uma enfermidade. Eu fiquei 5 anos com essa enfermidade, procuramos vários médicos, especialistas, mas eles não conseguiam encontrar o diagnóstico. Os sintomas eram desmaios constantes, tinha muitas dores de cabeça, falta de ar. E aí eu comecei a ficar na dependência de remédios para poder dormir. Passando um período, esses remédios não faziam mais efeito, né? Então veio a depressão, veio o desejo de suicídio. Eu não dormia à noite, eu sentia vontade de sair andando assim nas ruas, né? Sentia aquela vontade, parece que o mundo era tudo escuro para mim. Eu só chorava muito. Então, o que me trouxe essa depressão foi isso também, né? De saber que eu não tenho solução e a qualquer momento eu realmente poderia morrer. Foi quando eu recebi um convite da minha irmã, que ela já estava frequentando a Igreja Universal. Inclusive, ela trouxe uma folha universal e colocou assim do lado da minha cama. Eu peguei e joguei fora. E ela falou para mim, Roseli, vamos na igreja comigo. Se você for uma reunião, participar comigo de uma reunião, você vai ver que não é nada do que você pensa, porque mesmo eu doente, mesmo eu com aquele carretada de problemas, eu continuava criticando a igreja. E eu falei para ela assim, imagina se eu vou nessa igreja com você. Jamais. Teve um dia que realmente eu não aguentava mais. E eu cheguei para ela e falei assim, me leva na sua igreja. Quando eu cheguei, de imediato, eu não fechei meus olhos, eu fiquei com os olhos abertos, observando tudo o que acontecia na reunião. Não era nada daquelas imaginações que eu tinha, que roubava oferta, que roubava dízimo, que roubava as pessoas. Não era nada daquilo que eu imaginava, foi totalmente diferente, né? Então a minha visão foi outra. Naquele dia, eu posso dizer para você que a minha vida, ela mudou. Fui muito bem recebida. Após a reunião, a minha irmã me levou para conversar com o pastor. Com o atendimento dele, eu vi aquele homem como se ele fosse o meu pai, porque eu não tinha carinho de pai dentro de casa. Então, ele me acolheu muito bem, eu fui muito bem acolhida por ele, né? Então, naquele momento, todo aquele sentimento, aquela má impressão que eu tinha da igreja, aquela visão, mudou completamente. Como o pastor me orientou, eu participei de todas as reuniões de libertação e logo em seguida eu fui batizada com o Espírito Santo. Ah, que dia, né? Como a gente fala. Foi um dia maravilhoso, foi algo assim que eu posso dizer para você que preencheu tudo aqueles espaços vazios que existia dentro de mim. Tudo aquilo que eu nunca tive na minha infância, carinho dos meus pais, de familiares, eu fui preenchida com o Espírito Santo. Aqueles sentimentos ruins saíram, que é a depressão, o desejo de suicídio, todos aqueles problemas que eu tinha, quando o Espírito Santo ele entrou, sumiu tudo.
Hoje o meu coração ele é preenchido pelo Espírito Santo. Hoje eu durmo super bem, hoje eu tenho saúde, eu fui realizando todos os meus sonhos pessoais que eu tinha, formação acadêmica, pós-graduação, conquistas financeiras, né? Que minha casa própria, meu carro, uma família abençoada, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele é o meu maior tesouro. Ele me guiou e me guia até hoje. E se a Igreja Universal não tivesse aberta, eu teria me suicidado. Então, a Igreja Universal, ela teve um papel fundamental na minha vida hoje. Por isso que eu falo que é a minha nova casa, meu novo lar. Tiro hoje como lição que a gente não deve estar dando ouvido para as pessoas antes de saber, antes de conhecer, né? Antes de julgar, você tem que conhecer primeiro. E se eu tivesse conhecido antes, tivesse ido até a igreja antes, eu não teria sofrido tanto como eu sofri, né? Agradeço a Deus todos os dias, porque hoje eu posso dizer que hoje eu tenho vida, que hoje eu vivo, né? Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Quando eu estava ali para tentar o suicídio, aí eu liguei a televisão. Era o programa da igreja. E aí o pastor do lado de lá, ele falou assim: ei, você está tentando se matar. Não faz isso não. Ele falou assim: eu vou mostrar para você que teu caminho tem jeito. E naquela manhã, aquela madrugada, que era de madrugada, eu orei junto com o pastor. Senti, depois da oração, eu senti que saiu um peso. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Pois é, minha amiga e meu amigo, imagine você nessa pandemia, né, com essa situação crítica, caótica, econômica,
em todo o mundo, só Deus mesmo para levantar pessoas para nos ajudar aqueles que precisam de ajuda. E se você quiser, você pode ter certeza, é o Espírito Santo que está tocando em você. Ele que toca, ele que move o nosso coração, o nosso ser para doar. E se isso está acontecendo com você, faça o mais breve possível e ele vai dar suporte para você, porque ele jamais deixa aqueles que contribuem para que outras pessoas possam conhecê-lo e serem salvas também. Vamos falar com Deus agora em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu